Seja muito bem-vinda. Hoje eu vou te explicar quais são os tipos de alma gêmea que você atrai para sua vida, em cada momento de acordo com as suas crenças. E como que você faz para conviver com essas almas gêmeas mais desafiadoras que você escolheu passar a sua vida ou parte dela junto. Antes de seguir, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Carla Schreiner, sou terapeuta holística especializada em espiritualidade e autoconhecimento. E a minha jornada já começou há mais de 20 anos. Eu sou formada em Theta Healing, cristaloterapia e Reiki. Sou médium, neta de mãe de santo. E atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em espiritualidade e neurociência para conseguir ter apoio da ciência aí para desvendar várias questões que a gente acha que é místico demais, mas na verdade tem muito embasamento científico. Ao longo do meu caminho, eu já acompanhei mais de 2.000 mulheres em seus processos de despertar espiritual, reconexão com a própria essência e construção de uma vida mais alinhada, com presença, propósito, tomando as rédeas da cocriação, da manifestação de seus desejos. O meu trabalho é apoiar essas mulheres que sentem que estão vivendo no piloto automático. Então, especialmente em momentos em que parece que tudo está acelerado, né? Tudo está exigindo demais a gente e a gente acaba se tornando pessoas desconectadas por conta desse automático. Então, eu ajudo a você voltar para si mesma, a se conectar com o que está aqui dentro, né? Uma das áreas onde essa desconexão aparece com mais força é nos relacionamentos. Então, seja você solteira ou em um relacionamento, a gente vai conversar hoje aqui sobre coisas que podem mudar a sua forma de se relacionar, porque você vai entender o tipo de pessoa que você está tendo para sua vida e como lidar melhor com isso. Por que que tem pessoas que cruzam nossos caminhos de forma que às vezes acaba causando assim um tsunami, né? E o que que isso está revelando sobre você? Principalmente como transformar essas conexões afetivas em algo verdadeiro, leve e saudável. Bom, vamos logo lá para os tipos de almas gêmeas. Bom, é muito importante você saber que eu fiz um agrupamento, é, que é uma seleção de todas as linhas que eu já estudei, que eu venho estudando a respeito do tema de alma gêmea. Então, você não vai encontrar essa separação, essas nomenclaturas que eu fiz em algum lugar específico. Então, isso aqui veio de um estudo que eu fui fazendo e fui entendendo como é que funciona cada uma, né? Então, o que que é importante você entender, né? Que existem tipos de alma gêmea diferentes que a gente atrai em cada fase da nossa vida. Então, dependendo de como é que estão os nossos processos internos, o nosso campo energético e o momento evolutivo de vida que a gente está, a gente vai atrair certos tipos de almas para relacionamentos amorosos na nossa vida, né? Então, não é uma atração, racional. A gente não consegue escolher, assim. A gente consegue escolher, racionalmente na medida que as pessoas vão aparecendo na nossa vida. E eu tenho a leve sensação de que isso é uma ilusão, porque eu acredito muito que só vão fluir as conexões que elas realmente têm uma afinidade energética, né? Então, o que que a sua alma tá pedindo para aquele momento? Qual que é o tipo de conexão que ela tá querendo, né? Seja para curar, seja para aprender, ou seja para passar por uma experiência que é importante. E aí a gente não tá falando aqui só de sofrimento, né? Tem várias experiências maravilhosas que são muito importantes para a nossa evolução. A primeira delas, que acaba sendo bem famosa, que é um tipo de alma gêmea que a gente considera uma alma gêmea kármica, né? E ela é um tipo de relação intensa e ela é muito dramática, né? E essa intensidade faz com que as pessoas às vezes achem que é um encontro de almas extremamente profundo e verdadeiro que era para ser. E é aí que a gente passa pelo primeiro desafio na vida, né? Porque a gente vê que tá extremamente desafiador e a gente se prende na crença de que era para ser, porque é intenso e é profundo. É intenso e é profundo porque a gente tem uma sensação real de déjà vu. A gente tem uma sensação real de uma conexão que é muito profunda e é inexplicável. Tem a explicação se você fizer uma regressão, se você for buscar ver o que está acontecendo, mas por que que será que Deus tira a nossa memória? Por que que será que a gente não lembra, né? Existe um motivo. Então, em muitos momentos é importante a gente acessar o que que aconteceu,
Mas acredito que na maioria deles, apenas as sensações que vão vindo pra gente vão trazer muita informação de como lidar, né? É, a função desse tipo de alma gêmea, que é a alma gêmea kármica, é resolver as pendências de outras vidas, né? Tanto do casal quanto no campo familiar, né? Então, muitas vezes a gente vê que as relações, elas estão para além do casal, né? Tem vários atritos e várias questões ali interferindo. O segundo tipo de alma gêmea é o que eu gosto bastante que o espiritismo traz, né? Que é a alma gêmea mestre. Essa pode sim ser uma gêmea que é um parceiro romântico, mas também pode ser outros tipos de relação, né? Que também são considerados almas gêmeas. Nem todas as almas gêmeas são românticas, né? Então, aqui eu tô trazendo mais para essa esfera, mas saiba que as almas gêmeas mestres, às vezes é, elas vêm de várias formas e não tanto quanto as de relacionamento amoroso. Ela serve como um catalisador de mudança, né? Porque ela vai te ajudar a despertar. E às vezes é com dor, às vezes é com amor. Então, pode ser que você viva os dois, ou pode ser que você viva apenas um deles, né? E essa alma gêmea, ela vai acabar apontando verdades que você está tentando evitar, que você está fugindo, né? Ela pode vir, antes de uma grande virada pessoal que você vai ter na sua vida. Ou ela pode ser uma pessoa que vocês realmente consigam encontrar um equilíbrio e, e chega um momento que um vira mestre do outro. É muito pessoal, isso é muito individual, né? Mas existem casos que isso acontece. Agora tem um tipo de alma gêmea que é muito famoso, que várias linhas falam, que o que eu gosto mesmo é da explicação do Theta Healing, que é a alma gêmea ponte. Então, ela aparece para conectar a sua vida de um ponto a outro, né? Às vezes ela aparece depois de um de um grande rompimento, ela aparece depois de um período de cura que você passou. E ela dá uma sensação de que você tá quase lá, mas tem algo que não se sustenta nessa relação. Porque ela não é feita para sustentar, ela é feita para conectar, né? Então ela vai te ajudar a abrir novamente o seu coração, ela vai te ajudar a restaurar essa autoconfiança, ela vai te ajudar, a se preparar para algo mais profundo, para uma outra relação que está por vir. E, e ela é muito bonita, se a gente consegue viver ela de forma fluida e com leveza, sem ficar se preocupando. Acho que isso se encaixa em todas elas. Mas quando a gente está falando de uma alma gêmea ponte, existe um trabalho, um exercício, né, que você pode fazer de gratidão por essa pessoa estar te conectando de um ponto ao outro, que é muito edificante para os dois. Se a gente for ver também na alma gêmea mestre, isso também pode acontecer, mas na alma gêmea ponte isso é mais objetivo, assim, fica bem claro que ela te conectou, ela tá te levando de um ponto para outro na sua vida. Agora tem uma que eu acho a mais desafiadora, que é a alma gêmea espelho. Essa alma gêmea, ela vem e ela irrita muito, porque vocês são muito parecidos e o que o outro faz e te irrita é apenas e tão somente todas as questões internas que você precisa trabalhar em você. E essas relações, elas acabam ativando vários pontos de insegurança na gente. Mas, ao mesmo tempo, elas também ativam o nosso, potencial, né? Então, ela tem a função de te fazer crescer, ou às vezes ela vai te fazer fugir. E é uma escolha que não tem certo nem errado, né? Aí agora tem um tipo de alma gêmea que eu gosto bastante da explicação do Theta Healing, que é uma gêmea diamante bruto. Ela tem um grande potencial de parceria, mas ela ainda não tá, preparada emocionalmente. É como se ela estivesse crua, né? Por que que o Teta Healing chama de diamante bruto? Tem esse potencial, mas ainda não foi lapidado. Então, tem gente que gosta muito de falar assim, ah, uma Ferrari andando a 10 por hora. E não é você que vai pisar no acelerador, é a própria pessoa que precisa aprender a pisar. Então, ela tem um grande risco, né, da gente querer salvar o outro, da gente querer educar o outro.
de esperar que o outro um dia mude. Então, é um tipo de alma gêmea que acaba sendo bem desafiador quando essa alma gêmea, quando é uma mulher se relacionando com um homem, né? Porque a mulher, ela carrega muitas crenças e ela carrega naturalmente uma energia do cuidar, né? E ela carrega muitas crenças desse papel, né? Na sociedade, num relacionamento. Então, quando ela encontra com um diamante bruto, ela entra num sofrimento muito grande. A próxima, o espiritismo usa essa nomenclatura e tem as suas controvérsias, mas ela é, acaba sendo um bom nome para a gente entender, assim, que é a alma gêmea simpática. Ela é uma relação mais fluida, ela tem diferenças importantes, de visão e de maturidade, mas à medida que os dois se dedicam a evoluir juntos, essa relação ela começa a ser muito harmoniosa, ela começa a ser muito prazerosa, né? E ela ensina a importância da gente se respeitar, da gente querer agradar o outro, da gente desenvolver a nossa capacidade de comunicação, de construir coisas juntos. Então ela tem uma simpatia, por isso que eu gosto desse nome de espiritismo, né? Porque ela tem uma afinidade, mas ela não é a próxima que é a alma gêmea de alma mesmo, de tempo divino, a alma gêmea que a gente chama de uma alma gêmea compatível, né? E o Espiritismo chama de alma gêmea afim. Essa sim já é uma conexão tranquila, segura, ela é uma construção real, ela já tem um certo nível maior de maturidade emocional de ambas as partes. Ela não é um conto de fadas, né? Mas é uma parceria que nutre dos dois lados e a partir daí é possível se construir algo com mais facilidade que a uma gêmea simpática, né? Então, ela vem para você viver amor consciente e, ao mesmo tempo, um amor leve e profundo, né? Então, é um amor que já tá num lugar de maior de consciência, né? E tem muitas pessoas que carregam muitas crenças limitantes e muitos traumas que na hora que elas se conectam, né, e encontram esse tipo de alma gêmea, elas se sabotam, né? E aí elas não estão acostumadas com um relacionamento harmonioso, pacífico, prazeroso. Então, na hora que chega um tipo de pessoa na vida, é, o subconsciente fala assim: mas não tem sofrimento? Será que é amor? Será que é real isso? Então, é um trabalho que é muito importante ser feito, do ponto de vista energético e espiritual, para a gente não se sabotar quando chegar a pessoa assim na nossa vida, a gente descartar, né? Eu acho que independentemente, né, de você estar se identificando ou não com os tipos de alma gêmea que eu tô falando, com a pessoa que você está se relacionando no momento, eu acredito que a gente consiga ir se trabalhando, né, na medida que ambas as pessoas, né, as duas pessoas da relação estejam dispostas a isso, consigam ir se trabalhando para se harmonizar, né? Se tornar aí uma alma gêmea simpática, assim, porque a alma gêmea compatível, a alma gêmea afim, ela tem uma outra linha esotérica que chama de chama gêmea, mas eu preferi separar essa nomenclatura, essa categorização aqui que eu tô fazendo. Mas quando a gente tá com os outros tipos de alma gêmea, a gente consegue chegar numa alma gêmea simpática, na medida que a gente vai se permitindo evoluir e se trabalhar junto. Agora, a alma gêmea compatível, a chama gêmea, isso é encontro de alma mesmo, é uma conexão extremamente profunda que, em muitas linhas e até de uma forma que eu acredito, ela já é uma conexão que era para ser. Esse sim ela era para ser, né? Não é o kármico, não é aquele que você vê e você fala, nossa, eu tenho a sensação de que eu já te conheço, eu tenho a sensação de que, né, nós já passamos por muitas experiências juntos, já passaram, mas assim, se vocês estão se encontrando de novo, a chance disso ser um grande BO para você atravessar é grande. E não quer dizer que é para você fugir, tá? Porque se vê uma alma gêmea kármica, na medida que for possível para você, né, é, vá se permitindo aprender através disso, até onde for o seu limite saudável, né? Também não pode deixar os relacionamentos ficar abusivo porque você descobriu que é kármico, e aí começa a fazer mais sentido para você
ficar ali pra querer resolver todos os seus karmas, né? Manda a chama violeta e segue o jogo. Pra quem não sabe o que é chama violeta, tem mais vídeos sobre isso. Depois eu falo mais também aqui. E a última é a chama gêmea, que é uma única alma, né? A Grande Fraternidade Branca fala muito disso, e é uma das principais linhas que eu estudo, né? Ela diz que é uma única alma dividida em duas polaridades. Uma polaridade feminina e uma polaridade masculina. Independentemente de qual que foi o sexo, né, que essas almas encarnaram, que isso aí é outro assunto. Mas existe uma polaridade feminina e uma polaridade masculina nessa relação. Então, é uma relação que vai ter encontros, podem ter afastamentos, mas é um espelhamento extremamente intenso, né? E essa relação, ela só vai se estabilizar, ela só vai se fortalecer no momento que as duas partes estiverem curadas e maduras espiritualmente. Por isso que ela fala muito de encontros e afastamentos, né? Você encontra, depois você se afasta, depois você se encontra, depois você se afasta de novo, porque ainda não chegou nessa maturidade, né? Então, esse é o encontro de uma missão espiritual conjunta. Tem amor, sim, tem muito amor, mas principalmente é um processo evolutivo dos mais profundos e intensos na nossa encarnação aqui na Terra. Tá bom, né? Agora que eu te expliquei, né, esses 7 tipos de alma gêmea. Como é que a gente faz para lidar com cada tipo de conexão? Porque saber. é, eu não acho que a gente deveria colocar na caixinha, né? Ah, essa é a minha magia tal, essa é a minha magia tal. Eu acho que a gente precisa entender os tipos de conexão que a gente pode ter e, a partir daí, a gente estudar agora como lidar com cada tipo de conexão. Porque não vai ser uma categorização que você vai fazer aí na pessoa com quem você está se relacionando ou quer se relacionar que você vai decidir se você vai ficar ou não com ela. É, por uma conexão profunda do coração e por uma análise racional que precisa rolar aí também, né? Tipo, se tá fazendo sentido pra você estar com esse tipo de pessoa. Então, é só o começo, né? A pergunta mais importante agora é o que que eu vou fazer com tudo isso que a Carla tá me falando, né? Então, como é que eu vou lidar? Eu vou trazer aqui algumas breves questões para você se perguntar a respeito desses tipos de conexão e para você refletir. Então, hoje aqui não é uma aula sobre respostas, é uma aula para te trazer reflexões para que você consiga, a partir daí, entender como lidar e como levar para suas terapias, para os seus trabalhos consigo mesma, para se desenvolver melhor e para conquistar aí essa harmonia que todo mundo quer, né, nos relacionamentos, ou para atrair um relacionamento harmonioso. Então, quando a gente encontra com almas gêmeas que, né, aquele que eu falei pra vocês, né, ah, parece que eu já te conheço, é uma gêmea kármica, ou então até com almas gêmeas mestres, né, eu acho que ambos é importante a gente encarar como mestres disfarçados, porque a kármica, ela tá vindo te ensinar, e o mestre também tá vindo te ensinar, né? Então, sai do papel de vítima. Ai, porque eu estou sofrendo demais essa relação. Se pergunta, qual que é a lição dessa experiência aqui? Por que que eu tô atraindo esse tipo de relação para minha vida? O que que eu preciso aprender com isso? Não conseguiu sozinho, vai para terapia. Mas comece com essa pergunta. Se ela chegou na minha vida, tem algo que eu preciso aprender a partir dessa relação, né? É, aí agora os tipos de alma gêmea, ponte e espelho. Então, eu acho que o mais importante desse tipo de alma gêmea é a gente não criar expectativa nenhuma, né? Seria bom, mas essa especificamente, porque é, ela veio pra gente olhar pro agora. O que que essa alma gêmea tá revelando pra você? O que que ela tá te mostrando sobre você? Foque muito no agora, se você identificou uma pessoa que você está se relacionando assim. As almas gêmeas, diamante bruto. É, e as almas gêmeas que o Espiritismo traz como almas gêmeas simpáticas, né? Se pergunte, eu tô disposta a crescer junto dessa pessoa? Ou eu tô insistindo em alguma coisa que o outro lado não tá querendo? Porque precisa ser mútuo, né? Tá? Quando você tá com uma gêmea diamante bruto ou com uma gêmea simpática, precisa ser mútuo essa disposição para evoluir.
se um dos lados não evolui. Um parênteses importante, pode ser que você encontre, por exemplo, uma alma gêmea que é kármica e é diamante bruto. Pode ser que você encontre com uma alma gêmea que é kármica, mas também é só chama gêmea. Que não é a primeira vez que vocês se encontraram, mas vocês estão se reencontrando pra caramba porque vocês não estão conseguindo se resolver e viver o processo de evolução que vocês precisam viver juntos. Então eu tô, né, lembra que eu tô agrupando aqui pra você conseguir entender, mas podem ter vários tipos aí que estão juntos, né? Eu já atendi várias pessoas que na hora que a gente vai se aprofundar no trabalho terapêutico, a gente vê que tem várias, que é uma alma gêmea mestre e é uma alma gêmea simpática. É uma alma gêmea kármica, mas é uma alma gêmea diamante bruto, tá? É, como é que a gente lida com as compatíveis e com as afins, né, que o espiritismo traz, né? Confia. Confia, porque é, é estranho sentir paz numa relação, né? É estranho se olhar e falar assim, nossa, mas é gostoso estar com essa pessoa, é prazeroso estar com ela. É estranho me sentir em paz, eu nunca vivi uma relação em paz. E o estranho é você se acostumar com a montanha-russa. O estranho é a gente achar que precisa de briga, que precisa de discussão, de que precisa de tudo isso para viver uma relação, né? Precisa de altas emoções, precisa ser uma novela mexicana, a relação para poder trazer aí a emoção, a intensidade, né? A paz, ela não é vista com bons olhos pelo seu sistema por conta de todos os traumas. Então, quando você encontra, né, um relacionamento pacífico, harmonioso, gostoso e leve, confia, se entrega e vai se trabalhar com o que tá te impedindo de conseguir viver essa relação. E por último, a chama gêmea. A chama gêmea é, se ela estiver mais ferindo você do que te auxiliando a se curar das suas questões, é porque ainda não é a hora. E não insiste. Confia também que ela vai, mas depois ela volta. Em todas essas, a gente precisa escolher antes o amor próprio, né? Porque já tiveram muitas pessoas que eu atendi, ou muitos grupos que eu conduzi, em que eu vejo as pessoas me falando, né? Nossa, mas se era pra ser, o que que eu tô fazendo errado? Às vezes você não tá fazendo nada errado. Às vezes o que tá acontecendo de errado é que você não tá conseguindo se priorizar nessa relação, porque o outro não te prioriza, o outro só se prioriza e você acaba, né, tudo é sobre o outro, e aí você vai perdendo o seu amor próprio, né, a sua, por N motivos, né, gente, mas você vai perdendo esse amor próprio, essa autoconfiança. Então, talvez a sua chama gêmea veio, você não estava pronto, vocês estavam se ferindo mais do que buscando um processo de evolução juntos, e você vai ter que esperar vocês se encontrarem nessa vida ou em outra para poder viver tudo isso que era para viver. Mas enquanto isso, saiba que existem muitos tipos de alma gêmea. Muitos. Então, muitos tipos, não, perdão, é que a gente tem muitas almas gêmeas, de todos esses tipos. Então, você pode muito bem, viver uma vida extremamente prazerosa com uma pessoa que não é sua chama gêmea. E não fica pensando e elucubrando, ai, mas eu tinha que estar indo atrás da minha chama gêmea, deixa eu baixar o aplicativo de novo, deixa eu sair mais na rua, porque não é essa pessoa, não é essa pessoa. Vive, vive o momento. Na hora que não for mais pra ser com essa pessoa, você vai sentir um incômodo, você vai sentir um mal-estar, você vai querer sair dali. E aí se trabalhe pra conseguir sair também sem pesar, né? Bom, e o que que tá por trás dessas atrações, né? Acho que vale eu trazer um pouquinho aqui dos traumas, das crenças. Quando a gente, quando a gente tá atraindo só um tipo de alma gêmea, é bem possível que você esteja carregando uma crença limitante, que tá fazendo você só atrair diamante bruto, você só atrair relação kármica, e aí você não conseguir, viver relacionamentos saudáveis. Tem uma crença, né, que assim, eu preciso salvar o outro, eu sou capaz de construir o outro. Você só vai atrair diamante bruto. Você só vai atrair almas gêmeas, que são almas gêmeas suas.
mas que estão na fase do diamante bruto. E a gente quer atrair a chama gêmea, né? A gente quer atrair aquela pessoa compatível, mas talvez você não esteja no momento, talvez você vai atrair uma gêmea simpática. E aí, vive isso. Mas voltando aqui para as crenças, é, existe uma outra crença também que é a necessidade do sacrifício para viver o amor. Então aí você vai atrair muitas relações kármicas que não estão conseguindo se resolver. Você vai atrair abandono. Você vai atrair relações que vão te machucar, né? Porque é preciso do sacrifício para ter o amor. É um típico Romeu e Julieta. Então é importante você olhar para isso. A gente acreditar que o amor machuca, né? Porque a gente viveu violência dentro de casa. Então a gente acaba atraindo muita relação kármica. A gente acreditar que a gente não escolhe, que a gente é escolhido. E aí a gente vai atrair relações espelho que vão fortalecer isso na gente, né? E vão fazer com que a gente dê de cara todas as horas com essas questões. Toda vez que você está com muita crença limitante a respeito de relacionamentos, é muito possível que você vá atrair muitas relações espelho. Porque o que o universo está falando para você? Olha o que tá te pedindo de viver um relacionamento feliz. Então, utilize essas relações para aprender e para se curar, né? E aí, acho que tem uma crença também que eu acho que pega muito, né? Que eu não sou digna de viver um amor leve, prazeroso, porque eu já fiz muita gente sofrer, ou eu não sou digna, eu não mereço amar, ou é, o amor, ele me sabota, o amor, me traz muito sofrimento, e aí vai continuamente sabotar esses encontros compatíveis, esses encontros prazerosos com as chamas gêmeas simpáticas, né? Com as chamas gêmeas, com, como é que chama agora me fugiu aqui, a alma gêmea afim, que é do espiritismo também. Então é você ir se trabalhando, né, com isso. Quando essas crenças, elas estão no fundo da nossa energia, né, quando elas estão, né, elas são crenças raízes, né, a gente vai ficar repetindo o padrão, né? Mesmo a gente trocando de relacionamento, a gente vai continuar atraindo o mesmo tipo de pessoa. Então, a gente precisa trabalhar nessas crenças limitantes, né, nessas questões que pegam pra gente. E aproveitando isso, eu queria te fazer um convite para uma aula especial que eu vou dar. Essa aula, ela vai ocorrer no dia 11 de junho. E ela é uma aula que está na véspera do Dia dos Namorados, que é uma data que todo mundo reflete mais sobre relacionamentos, mas ela vai ocorrer numa lua cheia em Sagitário. Então, eu montei essa aula para a gente começar a entender quais são as crenças limitantes e quais são os padrões que a gente está vivendo que estão impedindo a gente de atrair e viver relacionamentos saudáveis. Então, é para quem é que realmente quer abrir espaço para o amor, esteja ou não em relacionamento. Porque pode ser que você esteja em um relacionamento e você não está abrindo espaço para o amor dentro de você. E pode ser que você não esteja conseguindo atrair uma alma gêmea compatível, uma alma gêmea chama gêmea, porque você também não está conseguindo se alinhar com essa energia real, com essa energia verdadeira do amor. Então, a aula é para você que quer transformar a energia do amor dentro de você, né? Então, para você atrair alguém que esteja realmente disposta a querer construir algo, a transformar a relação também que você já está vivendo, né? Então, o foco não é só no outro, o foco principal dessa aula é em você, na sua energia, na sua consciência, na sua forma de se relacionar consigo mesma. A gente vai trabalhar, a gente vai, buscar dentro de nós as crenças limitantes. Eu vou trazer exercícios práticos, meditações, limpezas, né, de padrões limitantes para que você consiga, ao final dessa aula, fazer uma meditação guiada comigo de manifestação de mais harmonia na sua relação ou de manifestação de uma pessoa mais harmônica para sua vida, né? E por que que eu escolhi, né, essa data, né, da lua cheia em Sagitário, né? Para você entender brevemente aqui, a lua, ela cheia, ela traz a clareza e a força para liberar o que que não serve mais pra gente. Ela tá brilhando lá no céu. E o Sagitário é um signo de fogo, né? O fogo é a energia do amor. Então ele ajuda a movimentar a vida com mais coragem, com mais verdade, com mais alegria. Então é um momento extremamente poderoso para a gente manifestar
qualquer uma dessas duas realidades que eu trouxe, seja em um relacionamento, seja fora dele. Se você quiser participar, as informações estão aqui na legenda. Só clicar no link e entrar para a aula. Tem lá todas as instruções lá quando você mandar mensagem de como se inscrever e a taxa de inscrição, tá bom? Então, é muito importante que você saiba que você não precisa ficar repetindo as histórias, que você não tá, num processo kármico de relacionamento, que você precisa ficar vivendo isso, né? Isso faz com que a gente se coloque num lugar de que, essa relação é para resolver esse karma, essa relação resolve pra tal karma. Às vezes você tá com crença limitante aí que tá impedindo você de sair dessa onda, né, de relacionamentos tortuosos e difíceis e começar a viver uma nova frequência de amor. Ai, vai viver um conto de fadas? Não, não vai viver conto de fadas. Foi o que eu falei lá na Chama Gêmea, né? É vida real. Só que é mais alinhado, é mais consciente, né? É um terreno mais suave de se caminhar. É estável, é suave, tem amor, tem tesão, tem alegria, tem harmonia, mas tem dificuldade, tem muitos desafios, enfim, né? Nenhum deles vai ser um conto de fada, né? É importante que você se lembre que a sua energia, ela vai afetar a entrada de cada pessoa na sua vida. Então, o que eu quero aqui é te trazer para esse centro para você se conectar com isso, você aprender a mudar a sua vibração e a partir daí começar a mudar tudo ao seu redor. Se tiver alguma dúvida sobre tudo que eu falei aqui hoje, escreve nos comentários que eu vou te respondendo. E a gente se vê no dia 11. Beijo.